Se você achava que a treta da SpaceX lançar o próximo Starship estava complicada, a coisa pode ter piorado bastante, tá bom? E não é culpa da SpaceX, tá? E por incrível que pareça, não é bem culpa da FAA também. O que acontece? A SpaceX montou o Starship, certo? Montou o Starship em cima do Super Heavy novamente. Pô, legal, bonitinho, ficou bem maneiro. Aquela coisa que a gente já viu umas vezes, né? Olha só, postaram várias fotos muito bonitas aqui da movimentação. Só que hoje saiu uma reportagem do Christian Davenport, que é do Washington Post, e ele é um bom repórter espacial, e ele foi falar um pouco a respeito da visão da FAA a respeito do processo de aprovação de licenças para veículos espaciais. E nessa reportagem, ele vai comentar, ouvindo fontes, óbvio que não se acabaram não se identificando por motivos óbvios, né? Porque ninguém vai querer se prejudicar, que falta mão na FAA. Falta mão, falta braço, falta gente para trabalhar. No sentido de as licenças de voo, as tentativas, né, de obtenção de licença de voo aumentaram muito, ou seja, tem muitas empresas, muitos foguetes querendo voar, e a agência não consegue dar conta. Foi pedido já, de acordo com essas fontes, que aumentassem o efetivo de pessoas trabalhando e fazer uma... Não é bem uma força-tarefa, mas focar um setor todo ali para dar vazão para essas licenças de voo. Porque não é cabível que uma licença de voo como o do Starship demore 2 anos para acontecer para um voo de teste, que foi o que aconteceu no primeiro voo. E agora a gente já está chegando a 6 meses desde o último voo do Starship. Ou seja, é muito tempo para algo que não deveria demorar tanto. Aquilo que eu tenho falado e reiterado nas atualizações do Starship e em outros vídeos é que não é que a gente não quer que tenha, nós aqui da comunidade fogueteira, e até pessoas da indústria, que não tenha essa avaliação e toda a compensação em caso de danos, o dano ao meio ambiente, dano à população, dano a propriedades. Mas é que essa análise seja mais rápida. A análise ela é extremamente lenta e hoje a gente vê funcionários da própria FAA reclamando que eles não têm gente para trabalhar para fazer tudo, porque realmente é um processo muito burocrático. Não é algo que você simplesmente chega lá e resolve e tá tudo certo e acabou. Não, faz aí. Então o Davenport ele trouxe bastante informação bacana nessa. Como chama? Nessa reportagem aqui, por sinal tem um paywall aqui, obrigado. E ele conta que é uma preocupação do pessoal da FAA também. Tá? Porque eles ficam tomando pau ali para tudo que é lado. E até é citado que o programa Artemis ele depende da aprovação do Starship. E não só do Starship, mas de outras espaçonaves que vão fazer outras missões para o programa Artemis como um todo. Então não adianta nada você ter o SLS pronto e o Starship não consegue voar por problema regulatório. Até um dos vice-presidentes ali de desenvolvimento da SpaceX falou que achou um absurdo que uma empresa consegue construir um foguete mais rápido do que o órgão regulador consegue aprovar. E o foguete é uma das coisas mais difíceis que o ser humano faz. Então isso é incabível. Ainda mais que a gente não está falando de veículo tripulado, a gente está falando de veículo de teste, que sabe a trajetória, que conhece a empresa. A SpaceX não é uma empresa que começou ontem, e por aí vai. Ou seja, há uma série de reclamações de todos os lados. Isso aí tem que bater na porta do Congresso. Falou que a FAA já está batendo na porta do Congresso há um certo tempo, pedindo... Cara, eu preciso de mais grana para contratar mais gente, porque não está dando conta. A gente está atrasado. Até tem comentários do tipo que a FAA sabe, de pessoas dentro da FAA, sabem que eles estão atrasando o processo de certificação e, consequentemente, arriscando a liderança dos Estados Unidos como o principal país do ponto de vista de avanço da tecnologia espacial. Isso é um problema de segurança nacional, na visão deles, né? Para nós aqui não faz diferença nenhuma, mas está atrasando do ponto de vista de segurança. Isso é real mesmo. Isso, você vê uma empresa como a SpaceX que poderia estar fazendo muito mais coisa sendo barrada por problemas regulatórios. A gente viu a Astra acontecer isso, a gente viu a própria Relativity Space acontecendo isso, empresa sendo com lançamento pronto, com foguete pronto, tudo pronto, ele ia enrolação para conseguir licença e por aí vai, né? Então, essa é uma questão fundamental. A parte regulatória, ela era feita de uma forma antes, porque você tinha meia dúzia de foguete soltando por ano aí, entendeu? Era pouco.
Agora você tem só a SpaceX lançando 70 foguetes. Tá? Pelo que foi falado, a FAA movimentou praticamente todo o setor de espacial para atender a demanda da SpaceX e a demanda do Starship, nem do Falcon. Eles até falaram que até coisas do Falcon estão sendo deixadas de lado para poder tratar o caso do Starship. Ou seja, a FAA está uma bagunça completa. Entendeu? Tá com uma bagunça completa. E eu acredito que não é por má vontade. Entendeu? Assim, algumas coisas. É porque, assim, quando é serviço público, as coisas não andam no mesmo ritmo. E aí o cara pode até falar, eu queria fazer isso mais rápido, mas vai lá ter que bater na porta de um congressista lá e falar, ó, preciso de aumentar a verba. O cara fala, tá bom, tchau. Entendeu? Tô mais interessado na guerra da Ucrânia, na guerra do Israel e Palestina e por aí vai, né? Então, isso é um problema de segurança nacional que está sendo meio deixado de lado na prática. Por isso que quando começa a sair na imprensa é porque o negócio já está muito fedido. O negócio já fedeu muito, já deu muito pau nos bastidores. Ou seja, a SpaceX hoje tem um foguete pronto que eles falam que estão prontos há semanas já para voar, mas não podem voar o foguete porque não tem licença. Entendeu? Como assim? Peraí, mas a SpaceX entrou com a licença ontem? Não, ele entrou com licença 2 anos atrás. Ah, mas teve o acidente. Tá bom, mas já investigou o acidente? Já investigou o acidente. E aí, já liberou do ponto de vista da investigação? Já concedeu a licença de voo? Não concedeu por quê? Essas são as perguntas que a própria SpaceX parece que tem se feito pelo que a gente tem visto dos relatos. E já está se falando que a análise do voo do Starship já está pulando para novembro. Análise, não estou falando de voo, tá? Estou falando análise da documentação que está na mão hoje da US Wildlife and Fish, lá, o Fish and Wildlife, que é o Departamento de Pesca e Vida Selvagem. Ou seja, eles podem enrolar ainda mais e aí tem que voltar isso para a FAA dar o ok, e aí a FAA fala, pode, agora vamos emitir a licença, aí emite a licença, aí fecha o espaço aéreo, aí putz, um monte de burocracia, cara. Entendeu? Vamos fazer um paralelo aqui com a parte de aviação. Já pensou se toda vez que um avião tivesse que subir, depois que deu algum problema numa aeronave, cara, eles demorassem 6 meses para subir um avião de novo? A gente não tá falando do caso do 787 MAX, tá? 787 MAX foi uma tragédia e realmente tinha que parar, tinha que groundear e acabou. Mas eu tô falando assim, um avião foi lá e furou o pneu e teve que ser tirado da pista. Olha, pessoal, eles agora vão groundear tudo, não vai voar ninguém. Putz, peraí, cara. Entendeu? Não dá. Entendeu? Então a própria legislação, do ponto de vista de aprovação de licença, tem que mudar. Isso é uma opinião até da própria FAA. Lembra que a legislação ela não considerava, até pouquíssimo tempo atrás, que foguetes voltavam de forma retroimpulsionada, seja para uma balsa, seja para o solo. Então até hoje essa análise é complicada, porque quando você tinha um ônibus espacial, por mais que fosse uma espaçonave, um espaçoplano no caso, ele pousava como um avião, então o processo não era muito diferente do que um avião, do ponto de vista regulatório. Agora um foguete que pousa na vertical, a gente está falando de um negócio muito mais complicado, a gente está falando de muito mais energia, algo que está funcionando o motor, que está voando, que pode perder controle, que tem propulsionado e por aí vai. Ou seja, a legislação ainda não avançou na mesma velocidade que a tecnologia avançou. Isso é um problema. Tudo bem, a legislação ela sempre vai vir depois do avanço. O problema é quando essa distância entre um e outro começa a ficar tão grande que você começa a emperrar a galera aqui que está querendo avançar, e o pessoal que está com a legislação na mão atual, que muitas vezes não tem culpa nenhuma, porque eles não são o legislador. Quem legisla é o Congresso, quem legisla é a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E os caras estão sentados em cima de um monte de coisa e fica por isso. Ainda que nos Estados Unidos as coisas andam muito mais rápidas do que aqui no Brasil, ou em países subdesenvolvidos, ou países que não em desenvolvimento. Tá? Então, lá avança as coisas mais rápido do que avança aqui na média. Tanto que anteriormente tinha uma regra nos Estados Unidos ali relacionado a uma regra basicamente de scrub, tá? Toda vez que você tinha um scrub, você tinha que esperar 24 horas para poder fazer uma nova tentativa. Hoje não tem mais isso. Hoje você pode fazer várias janelas no mesmo dia, a cada 3 horas. Tem uns regulamentos lá que foram colocados que realmente ajudaram. Porque antes era assim, falhava um Falcon 9 ali, um Atlas adiava, aí o Falcon 9 tinha que adiar porque ficou em cima da hora, então aí adiando ia virar um efeito cascata e quando você ia ver, tinha lançamento que ia 4 semanas para frente, isso a gente já viu acontecer por causa de um lançamento que adiou. Entendeu? Então vai ser virando um efeito cascata muito louco por causa de regulamento, por causa de legislação, não por causa de foguete em si. Tá? Então, esse caso que a gente está falando aqui da FAA é emblemático, como você vê como tá todo mundo meio perdido. Entendeu? Tá todo mundo meio perdido. A SpaceX tem uma Ferrari na mão, só que não tem carteira de motorista.
A FAA que emite a carteira de motorista fala, putz, cara, eu não tenho gente para emitir a tua carteira de motorista. Não consigo ver teu carro, não tenho gente suficiente para ver tudo aqui. Entendeu? E quem deveria mudar a legislação tá preocupado com outra coisa. Entendeu? E aí começa a vir as críticas falando isso aí. Quer pegar no pé do americano para valer e fala, ó, isso aqui tá ferrando a segurança nacional. Isso aqui pode tirar a liderança dos Estados Unidos na área de foguete, que isso aí é um problema para segurança, para defesa e o Homeland Security que eles chamam. Aí que o negócio começa a andar. Provavelmente é isso que tá acontecendo. Aí o cara já tá de saco cheio e fala, ó, pô, NASA pegando no meu pé, DoD, Departamento de Defesa pegando no meu pé, SpaceX pegando no meu pé, todas as outras empresas pegando no meu pé, e eu tô aqui tomando pau, tomando porrada na cabeça aqui, sendo que a culpa não totalmente é minha. Eu tô aqui pedindo verba para mais gente para trabalhar há tempos e não tem gente para trabalhar. Entendeu? Infelizmente, esse tipo de documentação é complexa mesmo. Ninguém tá falando que isso aqui é simples. Ah, não, vou pegar um foguete de 120 metros de altura e falar, joga aí pra qualquer lado. Não, pelo amor de Deus. Isso é um negócio de 120 metros de altura, 9 metros de diâmetro e 5 mil toneladas. São 5 mil carros populares, cara. É muita coisa. E o negócio desse aí explode, como explodiu nos testes que a gente viu dos chips e dos SNs. E no caso do último lançamento, tinha peça que voou 8 quilômetros de distância, cara. Pode pegar, pode matar alguém, entendeu? Uma peça aí que vá nessa velocidade, que vai tão longe, ela vem em velocidade, ela pode matar alguém. Ela pode danificar, ela pode estragar alguma coisa. Então isso tem que ser tomado cuidado. O problema é que se você não tem mão para fazer as coisas, se você não tem uma legislação inteligente para fazer esse tipo de coisa, você começa a travar. Só que sabe como é que acontece na China? As coisas não são bem assim. O interesse do país é fazer o negócio lançar? Vamos fazer o que precisa fazer para lançar. Ah, é dobrar o orçamento? Dobra o orçamento. Ah, é passar uma legislação para liberar uma área toda aqui que tem gente para morar para fazer uma base de foguete? Os caras fazem, eles não estão nem aí. Ah, é o errado fazer isso? É errado? Talvez seja, é uma questão moral, mas a gente não está falando de moralidade aqui, a gente está falando toda a questão de vista de países, né? A visão do país. Então, no caso de países como a Índia e a própria China e a própria Rússia, eles tomam as decisões conforme for necessário. Os Estados Unidos fica batendo cabeça, cara. Fica batendo cabeça com burrice. Um país tão inteligente, com a capacidade monstruosa que tem, tá perdendo o potencial da SpaceX, porque assim, todo potencial perdido, tá? Potencial perdido, ele vai embora. Tá bom? Se a SpaceX não lançou 2 veículos que ela tinha que lançar de teste por mês, e ela lançou um veículo em 6 meses, que é o que vai acontecer agora, ou 2 aí em 6 meses, considerando o outro que deu errado, esse avanço dela, ela não vai conseguir recuperar. A área espacial, ela não é legal, ela não é boazinha, ela é extremamente punitiva e predatória. Toda vez que você deixa de fazer um avanço, você vai ter que trabalhar o dobro ou o triplo para essa coisa acontecer. Tanto que é por isso que acontece assim, teve um problema aqui que eles vão ter que consertar e vai demorar 2 meses. Esses 2 meses, às vezes demora 8, 12, 15 meses para virar um voo de novo. Porque tem uma porrada de coisa que vem no meio do caminho, inclusive a parte regulatória que atrapalha. Ou seja, a gente tá falando aqui não só do travamento do Starship, e tá falando de outras empresas também, que a gente, como citei aqui, a gente já viu outras empresas com esse tipo de problema. Tá? É incabível que empresas consigam fazer os seus relatórios junto com a FAA. Esse relatório não é um relatório que a SpaceX escreve um papel de pão e entrega lá. Não, é um relatório feito a 4 mãos. Só que se não tem 2 mãos para ajudar lá, como é que a SpaceX vai fazer um relatório de um negócio desse complexo? Como é que a Rocket Lab vai resolver os problemas do Electron agora se não tem gente da FAA para analisar? Ou seja, a Rocket Lab às vezes poderia ficar 3 semanas sem voar e põe o bicho para testar de novo. Entendeu? Põe o bicho para voar de novo. Por quê? Porque fizemos aqui o relatório, vimos aqui que é um problema XYZ, fizemos a correção, tá aqui a correção. Essas empresas de hoje em dia, elas têm capacidade para fazer isso. Elas têm uma capacidade de produção muito rápida, de correção de problema, tá bom? E solução de contorno, ou seja, encontrar alguma forma de resolver essas coisas. Isso não é, estou falando só de SpaceX, estou falando de Relativity Space, estou falando de Rocket Lab, estou falando da própria Astra, entre outras, a própria Virgin Galactic e por aí vai. A gente não está falando mais de empresas do Legacy Space ali, a ULA, a Lockheed Martin, a Boeing, por aí vai. Está falando de outros players que têm uma forma, uma filosofia de trabalho completamente diferente e que precisam dessa agilidade, tá bom? Então, essa é a treta toda que está acontecendo no Starship atualmente. Essa notícia aí foi bem surpreendente. Tem umas coisas que estão acontecendo na área espacial que eu estou achando bem interessante, que as pessoas estão falando um pouquinho mais.
E essas pessoas da FAA, mesmo que não abrindo, não falando quem são, que tá certo, não fala que elas podem ser prejudicadas, elas mostram que os problemas são muito mais profundos do que às vezes a gente imagina e que eles também estão incomodados com uma série de questões da forma que são abordadas. Mas deixa a sua opinião. Você acha que a FAA está errada mesmo assim? Quem está certo nessa história? Quem está errado? Ou você acha que o Starship não está sendo prejudicado por isso? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, hein? Muito importante você deixar o like e se inscrever aqui no canal de cortes.